Olá, bem-vindos à aula 12 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula nós vamos falar sobre laços. Assim como a última aula, se você já programou em qualquer linguagem, certamente você já viu laços. E essa aula vai ser mais uma revisão. Ou, para quem nunca viu, eu vou falar sobre os tipos de laços, vou dar exemplos, porém talvez eu vá um pouco rápido e aí você vai ter que rever essa aula e acompanhar a próxima aula, que é a aula de exemplo no código. Bom, o que são laços? Um laço é uma estrutura de controle de uma linguagem de programação que permite repetir um bloco de código diversas vezes. Um programa tem um fluxo. Começa na primeira linha, depois é executado a segunda linha, a terceira linha, etc. No caso de interpretado, compilado ele vai ser transformado para outro programa. Mas interpretado, JavaScript. Primeiro é interpretado a primeira linha, depois a segunda. Isso é um fluxo. Mas esse fluxo ele pode ser modificado. Na última aula nós tivemos a questão de condicionais. Com condicionais nós podemos criar bifurcações no fluxo do programa. Ou seja, caso uma condição seja satisfeita, vá para esse caminho no fluxo. Se não, vá por esse outro caminho. O laço também altera o fluxo, porém altera com o intuito de repetir um mesmo bloco de código por diversas vezes. E existem três laços que podemos criar, na verdade mais do que três, porque o for tem vários tipos de for, mas nessa aula vamos ver o for mais básico, porque os outros dependem de entendermos objetos, né? Ainda vamos falar sobre objetos, mas nós temos como laços, isso é normal em qualquer linguagem de programação, for, while e do while. Algumas linguagens de programação não têm do while, mas for e while a grande maioria tem, menos Go. Golang não tem. Isso é até legal não ter, só ter for. Bom, como é que funciona o for? For, para, né? Palavra-chave for quer dizer para. E entre parênteses nós temos três sentenças. A primeira sentença é dita uma sentença de inicialização. Geralmente a gente usa para inicializar alguma variável que vai ser uma variável de controle. A segunda sentença é uma condição. Essa condição é o bloco de código continuará a ser repetido enquanto a condição for satisfeita. Finalmente, nós temos uma outra sentença que é executado ao fim de cada rodada do bloco de código e geralmente a gente usa para incrementar ou decrementar. Eu coloquei incrementa aqui porque é comum utilizar para incrementar, mas é uma sentença que a gente usa para alterar a nossa variável de controle. Vamos ver aqui um exemplo. For. Aqui eu esqueci do let. Não é obrigatório. Bom, isso aqui vai funcionar porque nós podemos inicializar variáveis JavaScript sem colocar let, nem const, nem var. Const aqui não daria certo, né? Sem colocar const ou var, let ou var, mas é recomendável utilizar let. Então aqui seria let igual a 0, mas a ideia é que eu estou inicializando uma variável de controle e aqui eu estou testando uma condição i menor que 0, enquanto i menor que 0, esse bloco de código continuará a ser executado e aqui eu estou incrementando a variável de controle. Então na primeira rodada, i igual a 0 foi inicializado. 0 é menor que 10? Sim. Então o bloco é executado. Console log, o número é 0. Vai executar a terceira sentença, i++, e vai passar a ser 1. Porque i++ é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Ou muito parecido, tem pequena diferença. Então eu estou incrementando a variável i em 1. Agora o i passou a ser 1. 1 é menor que 10? Sim. Então console log, o número é 1. Passa a ser 2. 2 é menor que 10? Sim. Console log passa a ser 3. Até que vai passar a ser 10. Quando era 9, passa a ser 10. 10 é menor que 10? Não. Falso. Vai sair do for e vai continuar a vida dele. Bom, o while, outro tipo de laço. O while não tem onde a gente declarar uma variável de controle. A gente tem que fazer isso. Nós criamos a nossa própria variável de controle, caso seja o caso. Né? Não é obrigatório, mas geralmente tem. O while só checa uma condição. Enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar o seu bloco de código. Vamos ver aqui um exemplo. A ideia é fazer o mesmo do for, só que agora utilizando o while. Primeiro, eu criei uma variável de controle, let i igual a 0. A minha condição é a mesma, i menor que 10.
E agora o incremento está dentro do bloco de código. Mesma coisa. 0 é menor que 10, console log, i++ e vira 1. 1 é menor que 10, console log, 1 vira 2, até virar 10, aí vai ser falso e vai sair do while. Cuidado! Vamos ver esse exemplo aqui. Eu esqueci de incrementar a variável. O que eu gerei com esse código? Eu gerei um loop infinito ou um laço infinito. Por quê? I igual a 0. 0 é menor que 10? Verdadeiro. Executo o que está aqui dentro. Não incrementou. Voltou para o while. 0 é menor que 10? Verdadeiro, executou o que está dentro. Voltou para o while. 0 é menor que 10? Executou o que está dentro, voltou para o while. Note que isso aí vai ser infinito até o universo se acabar ou o seu programa quebrar, der um crash. O que acontecer primeiro provavelmente vai ser o seu programa que vai quebrar. Bom, do while, muito parecido com while, porém agora a condição é checada no final da execução. Então nós temos que colocar do, o bloco a ser executado, depois while. O que isso quer dizer? Quer dizer que o bloco será sempre executado pelo menos uma vez, já que a verificação é feita no final. Vamos ver aqui, let igual a 0, do. Então ele executa, o número é 0 e mais. Mesma coisa, era 0, passa 1, 1 é menor que 10, continua no bloco de código, até que o i é 9, i++ 10, 10 é menor que 10, não vai sair do while. A gente consegue refinar esse controle dentro do laço? Consegue. Nós temos duas palavras-chave que nós podemos utilizar para refinar ou ter mais controle sobre a execução dos laços. A primeira é a palavra-chave continue, e quer dizer o seguinte: caso o laço encontre um continue, vai ser interrompido essa execução, essa repetição, e vai voltar para o controle. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Bom, se i resto 2 for 0, ou seja, se o número for par, continue. Ou seja, volte para o while e ignore o que vem depois. Então, essa linha aqui de baixo não será executado no caso de números pares. Uma outra palavra-chave que a gente pode utilizar é break. Break tem um papel parecido com o continue, mais diferente, parecido, mais diferente, que ele quebra o laço no sentido de que agora você sai do laço. Então, isso aqui é bom ficar claro. No continue, quando ele encontra o continue, volta para o laço para executar a próxima rodada. No break, caso encontre o break, ele sai do laço. Então, aqui, quando o i for 5, 5 módulo 5 é igual a 0, break, saiu do laço, então não vai ter 6, 7, 8, nada disso. Vamos ver um exemplo aqui. Parece que não é um loop contínuo, mas veja aqui. While true, ou seja, enquanto for verdadeiro. Quer dizer, eu estou dizendo, repita indefinidamente. Quer dizer, essa condição aqui sempre vai ser verdadeira. Esse laço sempre vai continuar. Mas, lá no final, eu estou checando. Quando o i for 10, break. Então, quando o i for 10, eu estou mandando ele sair do while. Não é o while que está saindo porque a condição foi falsa. É porque eu mandei explicitamente, utilizando o break, saia do while. Então, vimos aqui exemplos de for, while e do while. Se foi muito rápido para você, reveja esse vídeo ou veja o próximo vídeo que vai ser no código e aos poucos você se acostuma porque laços é uma coisa que você vai usar a sua vida inteira como programador.